Bom dia, comunidade das nações! Olha esse domingo que começou nublado e você veio aqui, domingo de carnaval, no feriado, você está na casa do Senhor às 10 da manhã, glória a Deus. Eu sei que você está muito animado nesse domingo, então vamos passar um pouco da animação para o pessoal que está em casa nos assistindo. Eu vou contar até 3, vocês vão dar um bom dia bem caloroso. Vamos lá, combinado? 1, 2, 3. Nossa, a gente multiplicou que as vozes, parece que tem mais gente. Bom dia você que está acompanhando a gente em casa. Que domingo incrível, que domingo alegre. Estamos aqui na casa do Senhor para celebrar o nome dEle, para receber uma porção do céu e entregar nosso louvor, a nossa adoração. Olha, você que está aí acompanhando online, talvez você está viajando com a sua família, aproveitando para descansar no feriado, então já avisa aí para o pessoal que vai começar o culto, chama para o sofá da casa, coloca aí no celular a transmissão, envia o link no grupo da família, no grupo dos amigos. Você que está aqui presencialmente, tem algum amigo que está vindo, já vai mandando a mensagem, aí chega porque vai já começar. E, olha, é sempre muito feliz quando a gente se reúne em comunhão. E esse momento aqui do Raio X é para você ficar por dentro do que está acontecendo na igreja, né? Então, às vezes as pessoas acham que a igreja é só vir aqui, bater o ponto, assistir o culto e pronto, aí eu vou embora, não falo com ninguém. Não, mas peraí, tem muita programação que você pode se envolver. E a primeira coisa que eu já vou deixar aqui de aviso para você que está em casa, para você que está aqui presencialmente, é nos acompanhar nas redes sociais, né? Então, a gente sabe que passa, às vezes, mais tempo resolvendo coisas no celular, coisas na internet, e através desses meios de comunicação, a gente conecta, tenta sempre estar conectando a igreja, né? Então, no nosso Instagram, toda semana a gente coloca a agenda da semana da igreja. Então, os eventos que vão acontecer, possibilidades de eventos para casais, possibilidade de evento para jovem, para criança, os nossos cultos tradicionais, os horários, como é que está funcionando. Então, fica o super convite para você nos acompanhar nas redes sociais da CN Fortaleza, através do Instagram, CN Fortaleza. E também, você aí que está nos acompanhando no YouTube, por favor, tira aí um tempinho, você que está aí na live, tira um tempinho só para se inscrever, nos seguir no YouTube, porque sempre que quando começar uma transmissão, um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai ficar por dentro conectado, tá bom? Ó, um aviso também para você que está em casa, para você que está aqui presencialmente, né? É sobre a importância da gente prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. E é por isso que aqui na CN a gente tem a Escola das Nações. Ela acontece todos os domingos, pela manhã, online, 8 da manhã. E você pode se acompanhar através do Instagram Escola das Nações CN. Né? Então, as aulas ficam salvas. Então, são vários temas, várias séries de conteúdo para você se aprofundar na palavra. Muitas vezes, pessoal, a gente entra em batalhas, em lutas aí na nossa vida porque a gente desconhece a palavra de Deus. Porque se a gente conhecesse a palavra como um escudo, como uma espada, a gente estaria lutando com as armas certas, né? Então, a palavra, às vezes, a palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você aí está numa situação difícil, rapaz, eu não sei como é que vai ser isso, eu oro, aí eu falo, aí eu busco. Você tem que buscar na palavra de Deus. Então, fica o super convite para você estar conectado com a gente na Escola das Nações, tá bom? E, ó, seguindo aqui para os nossos avisos, tem um momento na igreja que é uma grande festa. E a Bíblia fala que quando isso acontece, é uma festa, quando um pecador se arrepende. E qual é o grande marco aí de um pecador se arrependendo, nascendo de novo? É o batismo. O batismo é sempre uma grande festa para a gente. É um momento em que nós, como igreja, nos juntamos, nos alegramos porque estão chegando novos irmãos em Cristo. E vamos ter batismo, que vai acontecer no dia 8 de março, tá? Então, como é que faz para participar do batismo? Às vezes você está visitando, você está aí online,
Você está visitando a igreja, mas você nunca se sente pronto para estar no batismo. Não, porque eu acho que eu preciso abrir mão de muita coisa, eu tenho que mudar muita coisa para eu me batizar. Não, gente, o batismo é assim, aceitei Jesus e vamos se batizar. A primeira oportunidade que você tem de batismo é isso. E a partir disso, o Senhor muda a sua história, transforma a sua mente, te dá instrução, te dá capacidade, e através do Espírito Santo dele. Então, o batismo vai acontecer dia 8 e você vai ter a aula preparatória para você entender os princípios do batismo dia 3/3. Então, você que está aqui, fica aí um empurrãozinho. Tem um pessoal lá fora com as plaquinhas do batismo, você pode tirar suas dúvidas também, mas fica aí o convite para você participar da aula do batismo dia 3 e se batizar conosco dia 8, que vai ser uma bênção, vai ser incrível, tá? Você pode também pegar informações através do nosso Instagram do batismo, Batismo CN Fortaleza. E outro aviso, talvez se você que está aqui presencialmente, você que está em casa, fica o convite para nos conhecer pessoalmente. Tinha ali um banner do Kids, né? Sobre o acampamento do Kids que vai acontecer, crianças para todas as nações. E o Kids é um dos ministérios assim, que mais precisa de voluntários. A gente imagina, vários cultos aqui, em paralelo está acontecendo o culto Kids com várias idades diferentes, então precisa de professores conectores em cada uma dessas salas. Então fica aí o convite para você que gosta de criança, para você que quer agregar o Ministério Kids. Vai ter um treinamento para voluntários a partir de 14 anos. Então, às vezes, a criança foi abençoada no Kids, ela fica um pouquinho maior e ela quer voltar para servir. Então, o treinamento vai ser dia 21. Então, dia 21 de fevereiro, às 15 horas, você pode buscar informações também junto com o Ministério Infantil e vai ser uma bênção para você usar aí a palavra de Deus, para você usar os seus dons, seus talentos, de conectar crianças e plantar sementes eternas. A gente acredita que as crianças, elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja do agora. Então, elas já estão recebendo, elas já conseguem orar, o Espírito Santo continua agindo na vida delas e é sempre uma alegria ver as criancinhas juntas, orando. Eu comecei servindo no Ministério Infantil, então sempre muito emocionante você saber que você pode transbordar na vida dessas crianças. Bom, a gente no final vai voltar para conversar mais, mas já vai preparando o seu coração, porque vamos começar um culto para louvar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Você escolheu o melhor lugar para vir, para estar na presença do Pai, na presença do Senhor. Se você puder, fecha os teus olhos comigo e ora comigo, entregando esse dia, entregando esse momento, a sua vida diante do altar do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, nos apresentar diante de Ti, Deus, nessa manhã, porque sabemos que Tu és poderoso, Tu és o nosso Rei, Tu que rege todas as coisas. Nós queremos, Senhor, nos oferecer mais uma vez, mais um dia, em sacrifício, Deus, diante do Teu altar. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, através de nossas vidas. Essa é a Tua igreja que Te ama, essa é a Tua igreja que Te adora. Oh, Senhor, se manifeste a nós nesse dia, Senhor. Enquanto nós Te adoramos, enquanto nós exaltamos o Teu nome, faz Tuas maravilhas em nosso meio.
Em nome de Jesus, Pai, porque nós não temos outro igual a Ti. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Vamos declarar que Ele é santo nessa manhã. Oh, santo, santo, Deus poderoso. Nós nos juntamos aos anjos agora, Senhor, e cantamos: santo, santo, Deus poderoso. Se você puder, cante mais alto que você puder a Ele. Santo, 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 Deus poderoso. Tu és santo, Senhor, a tua igreja te adora. Oh, enche esse lugar com tua glória, enche esse lugar com tua presença, Espírito Santo. Oh, e não há outro igual. Tu és santo, santo, e não há outro igual. Tu és santo. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, santo, Deus poderoso. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, exaltado entre as nações. A tua presença é tudo que nós queremos. Deus poderoso, diga: santo, santo, Deus poderoso. eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Vale mais que tudo, tudo, tudo é tua presença, Pai. Somos atraídos pela tua presença. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, pega a sua voz neste momento e começa a declarar. Essa chama não se apagará na sua vida. Essa chama, aleluia, não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela declara: queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Aleluia, um dia nos teus átrios vale mais que mil lá fora. Enquanto os muitos nos buscam lá fora, Senhor, nós buscamos a Tua presença, porque nós sabemos o quanto ela é preciosa para nós. Oh, ela que nos aviva, ela que nos sustenta, ela que nos levanta.
essa chama que queima dentro de nós. Oh, aviva-nos, aviva-nos. Oh, que não se apague, que não se apague, que não se apague. Oh, vamos peçar a Ele que não se apague, que não se apague. Oh, deixa queimar dentro de nós, deixa queimar dentro de nós. Oh, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, Oh, tua presença é tudo. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Oh, Ele está aqui nesse lugar. O Deus poderoso, o Deus de milagres, o Deus que opera maravilhas está nesse lugar. Oh, Jesus. Oh, Deus de milagres está nesse lugar. Nós cremos sim, Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu agir. Nós cremos no Teu agir no nosso meio. Aleluia. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se você crê, canta. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, eu creio que Tu estás aqui. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. E se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti,
ressuscitado está neste lugar. Oh, se eu creio em Ti, Tu és. Oh, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, aquele que em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, aquele que ele há de vir. Nós cremos sim, Senhor, em seu poder. Manifesta o Teu poder, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Tu és o Deus dos impossíveis. Oh, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é quem... Vamos, diga isso com toda a sua força. O meu Deus é um Deus de milagres. Ele é. Esse é quem Tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Ele está te sustentando, mesmo que você não veja. Ele está segurando em tuas mãos, porque Ele é fiel. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que abre caminhos. Diga mais uma vez: o meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. 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 Declare isso, vamos. Esse é quem. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Poderoso Deus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, neste lugar. Aleluia. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez, adorá-lo com as suas palmas. Enquanto você aplaude Jesus, vá dando glória a Deus. Enquanto você aplaude Jesus, vá dizendo: Senhor, Tu és bom, Tu estás nesse lugar. Nós queremos ouvir Sua voz nesse lugar, Senhor. Você veio para ouvir a voz de Deus? Então Deus vai falar com você. Nesse momento de dízimos e ofertas, é importante que eu e você saibamos
que a Bíblia diz em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. Diga comigo, o justo viverá pela fé. Mais uma vez, o justo viverá pela fé. Não é por vista, é pela fé. Você sabia que a ciência diz, e se tiver algum oftalmo aqui vai confirmar, que nós enxergamos menos que uma abelha, menos que uma cobra e bem menos que uma águia? Que a nossa visão da realidade é 0,0035%. Por isso que a Bíblia não diz que o justo vive pela visão, por aquilo que vê. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. E eu preciso de fé para agradar a Deus. Eu não agrado a Deus por aquilo que eu vejo e narro para eles. Olha, eu estou tendo uma visão que vai te impressionar, Deus. Não. A fé é o que leva a agradar a Deus. E eu e você precisamos de fé para obedecer. A obediência não nasce de uma fonte emotiva, manipulável. A obediência é um desdobramento da fé. Você precisa de fé para dar passos na direção indicada por Deus. Veja, por exemplo, 1 Reis 17, quando Deus ordenou a viúva em Sarepta, cidade de Sidom, que ela sustentasse o profeta Elias. E quando Elias chega lá, a decisão de obedecer demandava fé. Ela poderia se recusar, porque ela fez uma descrição da sua realidade que não cabia mais ninguém sentado à mesa. Ela diz: olha, eu só tenho um punhado de farinha, umas gotinhas de azeite, 2 cavacos e um filho gritando de fome junto comigo. Então ela precisou de fé para obedecer e fé para ser generosa. Você não é generoso porque você é bom. A generosidade é acordada pela fé, é despertada pela fé. E esta fé na palavra que ecoa da boca de Deus. Hoje nesse momento de dízimos e ofertas, não é uma questão de exigência da igreja sobre você, não é uma questão de manipulação ou tentativa de manipular a bondade de Deus, é uma questão de fé. Você precisa ter fé para ser generoso com a igreja de Deus e com aqueles que pertencem a Deus. Você precisa ter fé para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Eu quero convidar você hoje a tomar uma atitude de fé, crer que aquilo que diz a Bíblia é palavra de Deus e ela se cumpre sobre você e sobre mim. Que se você for generoso com o reino de Deus, o reino de Deus será generoso com você. Você pode dizer amém a isso? Então eu não sei se você veio pronto para ofertar e dizimar, porque você não chegou com essa fé, mas essa fé em você está sendo despertada neste exato momento. Incline sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar com você, para que dizimar não seja uma ação da bondade do seu coração, ofertar não seja uma ação, uma atitude de mera bondade do seu coração, mas seja uma atitude de fé, que vai te levar a viver o que aquela viúva viveu. Porque o que Deus disse a ela quando ela agiu por fé foi, veja que Deus não disse antes da fé despertar no seu coração, mas quando ela decide agir por fé, o profeta disse: não faltará
farinha na tua botija, e nem azeite para a tua vida. Não faltará. É o que Deus está dizendo para você. Está com medo? Está dizendo a Deus o que disse a viúva: o que tenho só dá para mim, e depois não sei o que vai acontecer. Foi o que a viúva disse. E o profeta não estava dando a ela a chance de alimentá-lo, mas a chance de viver a prosperidade de Deus. Olha onde a obediência e a fé podem levar a mim e a você. É viver num ambiente, num ciclo, debaixo de uma atmosfera que você ainda não está. É Deus que cria essa nova atmosfera para você, pela sua fé, pela sua obediência. Se você pode, se coloca de pé, que eu quero orar com você diante dessa palavra tão poderosa para o meu coração e para o seu. Fé para ser generoso, fé para ser obediente, fé que vai levar você a colher que nem plantou. Há uma colheita que é sua pela fé, mas que não foi você que plantou, para que a sua mão não vá ao peito e diga: come e bebe, ó minha alma. Porque quem tem fé em Deus, na sua palavra, tributa a Deus toda a honra e toda a glória. Pai, em nome de Jesus, cumpra-se sobre mim essa palavra, cumpra-se sobre a igreja essa palavra. Nesse momento que vamos dizimar e ofertar, que seja movidos pela fé, dizendo ao Senhor do amor e do compromisso que temos com a tua obra. Assim fazemos em nome de Jesus. Você que está aqui pode fazer isso agora com alegria, e você que está em casa também. Deus abençoe você. Aleluia, Jesus. Quero convidar você, continue de pé, continue de pé. Nós vamos ofertar ao Senhor e nós vamos adorá-lo. Enquanto isso, nós vamos continuar adorando, contando as maravilhas que Ele faz, a grandeza de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode trazer sua oferta, você pode ofertar onde você estiver, mas vamos adorar ao Senhor. Aleluia, dizer: como são grandes e maravilhosas as tuas obras, poderoso Deus, e como são justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o teu nome? Em uma só voz, em um só louvor, cantamos unidos: grande é o Senhor, tu és grande, Deus, grande Deus. Muitas nações irão declarar teu nome, para sempre irão exaltar. Tu és grande, Deus, grande Deus, fiel, verdadeiro, verbo vivo, o primeiro. Todo o céu declara, todo o céu declara: és o Rei dos reis, és o Rei dos reis. Fiel, verdadeiro, verbo vivo, o primeiro. Todo o céu declara, todo o céu declara: és o Rei dos reis, és o Rei dos reis. Fiel, verdadeiro, verbo vivo, o primeiro. Todo o céu declara, todo o céu declara: és o Rei dos reis,
Aleluia. O CN Kids está de portas abertas para você que quer servir e fazer parte do que o Senhor está fazendo. Não perca essa oportunidade de viver o propósito e servir com alegria. No dia 21 de fevereiro, às 3 da tarde, acontece o treinamento de inclusão do CN Kids, na CN Fortaleza. Um momento aberto para quem serve no CN Kids e também para quem deseja aprender mais sobre inclusão. Convocamos todos os campi para fazerem parte desse treinamento. Viva uma imersão profunda no Reino de Deus. Inscrições abertas para mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFO1, um curso para quem deseja desenvolvimento pessoal e ministerial transformador. Vagas limitadas. Inscrições no aplicativo CN. Se você está noivo ou pensando em casar, estão abertas as inscrições para o curso de noivos da CN. As inscrições deverão ser feitas até o dia 28 de fevereiro no aplicativo da CN, na aba Cursos. Quer ter um casamento firmado na rocha? Aproveite essa oportunidade. Em março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher e teremos uma programação especial para você. Gente, pastora Rose estará aqui no palco com a ginecologista, fazendo aquelas perguntinhas que toda mulher quer saber. Eu estarei no palco com a nutricionista e treinadora física também. Vai ser uma manhã inteira de programação. Você que veio no último Modelada sabe o quanto foi bom. Nós esperamos você para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Criar filhos é um desafio que marca gerações. No dia 6 de março, às 19h30, acontece a aula 0 do curso Pais para Toda a Vida, na CN Messejana. O curso aborda o desafio da paternidade à luz dos princípios bíblicos. As inscrições estão abertas pelo aplicativo CN Fortaleza. O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. Líderes corajosos não caminham de mãos vazias. Eles carregam habilidades capazes de transformar vidas e levam consigo a clareza de valores do reino. Escola de Formação de Líderes. É chegado o tempo. Venha fazer parte do avanço do reino. A chegada de um bebê transforma tudo. No dia 27 de março começa o curso Preparação para a Chegada do Bebê. Serão 7 semanas que vão te dar segurança, propósito e direção para viver a maternidade e a paternidade com confiança. Inscreva-se no aplicativo CN Fortaleza. No dia 28 de março acontece a imersão profética Até Tocar o Céu. Um encontro de louvor, oração e adoração, das 9 da manhã às 5 da tarde no Sítio Novo Tempo. Evento para toda a igreja. Inscrições pelo aplicativo. Vagas limitadas. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Vem aí o acampamento CN Kids, para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. Já imaginou caminhar pelas ruas onde a fé foi reformada e a Bíblia voltou ao centro? A Caravana da Reforma Protestante é uma imersão na história da igreja, passando pela Alemanha e pela Suíça, lugares onde a palavra ganhou voz e alcance. Se você ama a palavra e a história da fé cristã, essa caravana é para você. Vagas limitadas. A Oração das 4 é o encontro semanal de oração dedicado às mulheres. Todos os sábados, às 4 da tarde, nos reunimos para buscar a Deus juntas. Participe da Oração das 4. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Muito bom dia. Bom dia. Você pode dizer bom dia para quem está do seu lado. Dê bom dia para outra pessoa que não veio com você, para quem está atrás de você.
Essa pessoa do seu lado direito está com a cara de quem vai pagar o seu almoço hoje. Senti pouca fé nesse lugar. Amém, amém. Queria pedir só para acender as luzes ali atrás, que o pessoal ficou no escuro ali. Coisa boa, coisa boa. Meus queridos, nós queremos conhecer você que está nos visitando aqui pela primeira vez. Se é a sua primeira vez, eu queria pedir para você levantar uma de suas mãos e manter ela levantada, que um dos nossos voluntários vai até você. Nós vamos te entregar um cartão. É uma forma simples de nós reconhecermos a sua presença aqui. E eu queria que a igreja desse uma salva de palmas a essas pessoas. Amém, 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 amém. Meus irmãos, meu filho nasceu, tem uma semana que ele nasceu, graças a Deus. Inclusive ele está assistindo. E eu quero declarar o meu amor pela minha esposa, te amo muito, você é uma mulher incrível, e com certeza o Vicente tem muito orgulho de ter a mãe que ele tem. E, glória a Deus. E eu queria também agradecer essa igreja, irmãos. Nessa igreja tem 13 anos que eu estou aqui, e aqui eu me tornei um líder de pequeno grupo, aqui eu me tornei um líder de ministério, aqui eu me tornei um pastor, aqui eu conheci a minha esposa, que se tornou minha namorada, depois se tornou minha noiva, e hoje nós constituímos uma família linda para a glória de Deus. Eu quero agradecer essa igreja, eu amo essa igreja de verdade, amo de verdade mesmo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 14, verso 51. Marcos 14, verso 51. Enquanto você abre, se você tem entre 21 a 29 anos, amanhã você tem um evento que você não pode faltar. Nós teremos um evento aqui do Jota, que vai ser ali na Arena Dunas, é perto de onde vai ser a nossa nova igreja, e lá vai ter um tempo de beach tênis, de futebol. Então, se você tem entre 21 a 29 anos, seu lugar é lá amanhã, a partir das 3h30 da tarde. Se você conhece alguém que tem essa idade, envia para lá, porque é sempre bom, né? Conhecer crente, conhecer gente boa, conhecer gente nova. Então, está aí dado o recado. Marcos capítulo 14, verso 51, diz assim: um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Até aí. Vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, como nós celebramos a Tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Deus, é o firme fundamento, onde nós pisamos, e nós temos a certeza de que a nossa esperança não é vã. Obrigado, Senhor, e eu te peço que o nosso coração esteja completamente aberto para ouvir a Sua voz. Espírito Santo de Deus, fale conosco, e eu te peço que no fim dessa ministração, todos nós saiamos daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco nesse domingo, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero pensar com você um pouco sobre esse texto. Quem aqui sabia que tinha esse texto na Bíblia? É um texto inusitado, né? Um camarada está seguindo Jesus com um lençol e de repente ele sai correndo nu. Que confusão é essa, pastor? Que história doida é essa? E essa história, ela é inusitada, ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda, irmãos. Porque ela tem ensinamentos poderosos para a nossa fé. Tem lições poderosas para aqueles que estão caminhando com Deus. E a primeira coisa que fica muito claro nessa história é uma palavra chamada curiosidade. Diga comigo, curiosidade. Porque o ser humano é curioso, irmãos. Eu tenho certeza que esse rapaz, ele tem um DNA cearense. Porque cearense é curioso. Você quer ver? Aqui não acontece aqui, graças a Deus, né? Porque a gente é todo mundo gente boa. Mas em Fortaleza você sabe que só causa trânsito duas coisas: é chuva e batida.
tem uma batida, pode ter, irmãos, 3 faixas livres, que vai ter engarrafamento, porque a gente quer passar devagar, para olhar e ver o que aconteceu. É interessante como a gente é curioso, como a curiosidade ela é intrínseca a todo ser humano. A curiosidade, na verdade, irmãos, é uma bênção, porque se não houvesse a curiosidade no ser humano, muitas coisas não teriam avançado na humanidade. Por exemplo, remédios, medicamentos, tratamentos, todos foram porque alguém ficou curioso, porque alguém quis ir até o fim, porque alguém quis saber, porque alguém não se contentou em não saber. A curiosidade é uma bênção na vida do ser humano. Quando a gente pega a nossa curiosidade e usa para o bem, quando nós usamos a nossa curiosidade para abençoar as pessoas, aquilo vai de alguma forma nos levar a viver algo que sem a curiosidade nós nunca viveríamos, né? Então, alguém um dia ficou curioso para saber como que faria para acender uma luz na escuridão sem queimar nada, e aí surgiu a luz. Alguém um dia ficou curioso para saber como que seria se a gente conseguisse ir do ponto A ao ponto B mais rápido do que a pé, e aí surgiu o carro, surgiu o avião, surgiu os meios de transporte, porque a curiosidade é uma bênção. E esse texto fala sobre isso, né? Fala sobre essa curiosidade desse rapaz, seguindo a Jesus. E a curiosidade ela é despertada por algumas coisas, irmãos. A primeira coisa que desperta a nossa curiosidade é o som. Diga comigo, som. Não, fala como se você estivesse aqui. Som. O som. Irmãos, há uns dias atrás, eu estava em casa, e era umas 2:30 da manhã, e a gente mora do lado de uma, assim, a esquina da nossa casa tem uma farmácia. E eu estou dormindo, não escutei nada. De repente eu escuto um homem falar assim, baixa, baixa. Eu falei, está errado. E de repente, um papocado de bala. Aí, como eu sou cearense, eu fui na janela, bala, irmão, não era bala, era tiro. E eu lá na janela olhando. Rapaz, o que está acontecendo? Porque aquele som, de alguma forma, despertou a minha curiosidade. Era diferente, eu não estava acostumado a ouvir aquilo naquela hora. Não, assim, era de noite. E assim acontece muitas vezes. Algumas pessoas seguem Jesus pela curiosidade do som, pela curiosidade da mensagem. Às vezes você está acostumado a ouvir uma determinada mensagem, ouvir um determinado conselho, mas de repente, você ouviu uma mensagem diferente nessa igreja. Você ouviu uma mensagem diferente de Jesus Cristo. Você foi despertado pelo som, é como se aquilo que nós estamos falando aqui gerasse uma curiosidade, gerasse uma vontade de saber mais. Poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha ouvido uma mensagem desse prisma, eu nunca tinha aberto o meu coração para ouvir dessa forma, porque o som desperta curiosidade. O som despertou curiosidade naquele rapaz. Ele estava dormindo, era o Getsemane. Getsemane é um lugar silencioso. De repente ele começa a ouvir um barulho, irmão, de gente gritando, de gente falando, soldado lá mandando parar, e ele se levanta, pega um lençol e sai dali, porque aquele som gerou uma curiosidade. E ele começa a seguir Jesus, porque Deus, graças a Deus que você ouviu um som diferente, e esse som é a voz do Espírito Santo no seu coração, te convidando a seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus, porque um dia os nossos ouvidos ouviram o som diferente do Evangelho, e a nossa vida foi transformada no nome de Jesus. Graças a Deus. Mas a segunda coisa que desperta a curiosidade, irmãos, é a lacuna cognitiva. Diga comigo, lacuna cognitiva. Irmãos, a gente não gosta de não saber. Quem aqui gosta de não? Para Betis.
Não, na hora que seus sentimentos baterem forte, que você ficar aí desejando alguém na sua vida, porque você está solteiro e parece que, né? Gente, assim, eu nunca vi as pessoas acharem que ser solteiro é como se a pessoa tivesse lepra. Você não está doente não, está solteiro é bom, como está casado também é bom. A pessoa fica solteira, ela, não, aí a tentação vem. Ó, você está aí seguindo Jesus, está solteiro até agora, dê um jeito na sua vida. E aí a pessoa vai e se entrega para alguém que não tem Jesus no coração e arrebenta a própria vida de coisas que não dá nem para esquecer mais. Por quê? Porque deixou o lençol e saiu correndo. Esse rapaz fugiu. Deixa Jesus aí, esse negócio de fé que me pede, que me exige, eu não quero. Essa fé que me chama para andar uma milha a mais, eu não quero. Não, seguir Jesus, ter a minha curiosidade satisfeita, eu até quero. Mas esse negócio de morrer junto com ele, isso aí não dá certo para mim não, pastor. E a Bíblia diz, irmãos, que esse rapaz fugiu, e não só fugiu, mas fugiu nu. Nu. A nudez, ela, quando apareceu a primeira vez nas Escrituras, ela era uma bênção. A Bíblia diz que o homem estava com a sua mulher nu no jardim, e os dois não se envergonhavam. Mas depois da queda, a nudez se tornou algo vergonhoso. Se tornou algo, assim, determinada coisa assim, ridícula. Hoje, infelizmente, as pessoas perderam a noção do ridículo, né? Mas nudez é uma coisa que fere, que agride, né, a nossa visão. Agora imagina comigo, meu irmão, esse camarada, cheio de remela no olho, correndo nu de madrugada no meio de um jardim. Pensa nessa cena. E ele sai do jardim, nu, de repente entra no vilarejo e todo mundo olhando. Que negócio é esse, meu amigo? Porque deixa eu dizer algo para você, irmão. Quando você segue a Jesus e não dá um passo de compromisso firme na sua fé, você vai se tornar objeto de zombaria das pessoas. Quando você vem para a igreja e está aqui e faz aqueles stories, novo dia recebi para testemunhar. Aí o outro story é você num lugar que assim, dá até vergonha de dizer, ou as pessoas conhecem e sabem que a sua vida é completamente distante dessa vida que você projeta no Instagram, você vira motivo de zombaria para as pessoas. A sua família olha para você e diz assim, isso é crente? As pessoas ao seu redor olham para você e dizem assim, ó, tá lá, tá vendo? Ó, correndo nu. Porque é isso que acontece, irmãos. Quando nós seguimos Jesus, mas nós não abraçamos a fé completa, a gente sai correndo nu na frente das pessoas. A gente fica envergonhado na frente das pessoas. E essa vergonha vem para dentro de nós. Tem gente aqui que não consegue se olhar no espelho. Tem gente aqui que não consegue ficar sozinho, porque começa a pensar na vida que tem e começa a se envergonhar. Mas Jesus está nesse lugar para tirar a vergonha de sobre você, para tirar a culpa de sobre você e para te dar a oportunidade de uma nova vida nele, no nome de Jesus. Jesus está nesse lugar para te vestir. Talvez você esteja nu, mas ele tem uma vestes novas para você no nome de Jesus. E ele saiu nu, correndo nu. Porque o encontro com a realidade tira algo de nós. Irmãos, olha, graças a Deus, que as nossas fugas não fazem Jesus fugir de nós. Graças a Deus, irmãos, que o nosso comportamento não condiciona a obra que Jesus quer fazer. A Bíblia diz que Jesus estava nesse lugar.
E os primeiros a fugirem foram os discípulos. Jesus está lá, vem Judas com os soldados, e aí todo mundo foge, e Jesus ficou. Aí aparece esse camarada, ele começa a ver, começa a seguir Jesus, mas quando ele vê os soldados, ele corre também. Irmão, se coloque no lugar de Jesus por um instante. Você vai morrer por esses camaradas aqui. Você vai entregar sua vida por esses camaradas aqui. Eu acho, irmãos, ainda bem que eu não sou Jesus, graças a Deus. Porque se isso acontece comigo, eu ia pensar, eu vou dar minha vida por esses camaradas? Nos sustentaram 1 minuto de dificuldade comigo aqui. Mas graças a Deus, irmãos, porque a gente dá muito motivo para Jesus desistir de nós, mas Ele nunca desiste. A Bíblia diz que Jesus foi até o final, Jesus foi até a morte de cruz. Por aqueles que fugiram, por aqueles que começaram na fé, mas por algum momento a fé cambaleou, a fé ficou mais ou menos. Hoje Jesus está falando com você aqui, que está pensando que Jesus desistiu daquilo que Ele tinha para fazer na sua vida. Deus te trouxe hoje nesse lugar para dizer, eu, o Senhor, não desisto de ti, eu, o Senhor, tenho um plano na sua vida, eu, o Senhor, tenho um negócio contigo, uma aliança contigo, e eu não vou desistir da obra que eu tenho para fazer na sua história, no nome de Jesus. Ele não desiste, Ele foi até o final, Ele foi até o final, morrendo por aqueles que deram motivos para Ele não morrer. Quem sabe hoje você está aqui pensando, pastor, mas eu já dei tanto motivo para Jesus desistir de mim. Eu já dei tanto motivo, pastor, para que o Senhor virasse as costas para mim. Eu sei que você deu, eu também dei, mas o amor dele é tão maravilhoso, é tão intenso, é tão profundo, que Ele não leva em consideração os nossos motivos. Ele continua nos amando, glória a Deus, louvado seja Deus. Ele continua nos amando. E a Bíblia diz que Jesus vai até a cruz. E, irmãos, aqui nós chegamos num ponto interessante aqui. Esse evangelho foi escrito por João Marcos. E a maioria das pessoas aqui não sabiam nem que esse texto estava na Bíblia, porque ele só aparece em João Marcos, em Marcos. Boa parte dos pais da igreja e eruditos ao longo da história dizem que esse texto é um autorrelato de Marcos. De que Marcos, na hora que ele estava ouvindo Pedro falar o evangelho que ele estava escrevendo, na hora que chegou nesse momento, ele pensou assim, não, aqui eu estava lá. Eu estou ouvindo você falar, mas aqui eu estava. E eu quero falar o que eu vivi. Agora pense comigo, irmãos. Esse rapaz que fugiu, está escrevendo o primeiro evangelho. Está escrevendo uma mensagem que vai tocar multidões. E Marcos, irmãos, ele tem um histórico difícil. A Bíblia diz que em Atos, ele vai para uma viagem missionária com o tio Barnabé e o apóstolo Paulo. E ele está nessa viagem e de repente a viagem começa uma perseguição. A mesma situação aqui. Estava tudo bem, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Aí ele estava lá escutando drops, escutando tudo. De repente apareceu uma perseguição, ele falou, ô tio Barna, eu estou indo embora. Paulão, fica em paz, eu estou indo embora. E ele sai da viagem, ele volta para a segurança. Um tempo depois, Paulo vai fazer uma nova viagem com o Barnabé. E o Barnabé fala assim, Paulo, vamos levar o João, o Marcão está melhor. O Marcão está ponta firme. Paulo olha para o Barnabé e diz assim, ô Barnabé, eu levo um pedaço de madeira, mas não levo esse menino. E eles se separam, Barnabé e João Marcos vão para um lado, Paulo
e Timóteo vão para outro lado. E é interessante, irmãos, que esse rapaz, ao longo da sua história, tem um histórico de uma fé que não engrena. Mas como Deus é incrível, que esse rapaz, com essas, considerando que aqui é ele, com esses 2 momentos difíceis na vida, ele ainda escreve um texto como esse. Escreve um evangelho como esse. O que Jesus está querendo nos ensinar é que você pode ter os seus vacilos da fé, você pode ter seus altos e baixos, você pode ter os seus momentos aonde você foge e deixa Jesus com o lençol lá e você sai fugindo, mas quando o Senhor quer fazer algo na sua vida, quando o Senhor quer fazer algo na sua história, quando Deus quer te levantar para ser alguém que vai falar da obra dEle, e que vai ganhar pessoas para Ele, sim, você vai vacilar na sua fé, mas Ele sempre vai te dar a mão, e vai te levantar, e vai te fazer ficar firme, porque há algo muito precioso, que Ele depositou sobre a sua vida, no nome de Jesus. Ei, hoje eu vim aqui dizer para você, que talvez acha que Deus está contando com o pastor, que Deus está contando com o fulano de tal, que Deus está contando com o cicrano, e não conta mais com você. Talvez esse era o pensamento de João Marcos, mas teve um dia na vida dele, que o Senhor o chamou, e ele começou a escrever o evangelho, e ele viu que tinha algo poderoso na vida dele, que não foi perdido, que bastou ele dar um passo de firmeza, que bastou ele abraçar a fé, que Deus tinha algo poderoso para fazer na vida dele. E eu vim hoje com essa mensagem para falar para você: Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, se você abraçar a fé, se você abraçar o caminho de Deus, o Senhor vai te usar poderosamente no nome de Jesus. Ele vai te usar. E a Bíblia diz, irmãos, esse texto aqui que nós lemos, Marcos, foi escrito por volta de 64 depois de Cristo. Um ano depois, o apóstolo Paulo escreve a última carta dele. Escreve para Timóteo, 2 Timóteo. É a última carta do apóstolo Paulo. E nos últimos versos, o apóstolo Paulo diz assim: manda chamar João Marcos, porque ele me é muito útil para o evangelho. Ele me é muito útil para a obra de Deus. Irmãos, quando nós abraçamos a fé, quando nós nos firmamos em Deus, nós teremos um testemunho próprio de que Deus está fazendo algo poderoso na nossa vida, mas também as pessoas ao nosso redor terão um testemunho de que Deus está fazendo algo poderoso em nós também. Esse homem, o apóstolo Paulo, irmãos, o homem que foi no terceiro céu, eu não fui nem no primeiro, ele foi no terceiro. No final da sua vida diz: me traz João Marcos, porque esse homem é um homem de Deus, porque esse homem é um homem de fé, porque essa pessoa é útil para a obra de Deus. Quem diria? O João Marcos, que a primeira vez ao encontrar Jesus fugiu, que depois, numa viagem missionária, fugiu de novo. No final da sua vida, é um homem útil para Deus, porque tinha um testemunho poderoso. Irmãos, eu sinto que Deus trouxe algumas pessoas aqui para ouvir essa mensagem, porque seria muito lindo você ter um testemunho de alguém que vai só crescendo na fé, crescendo. Isso é uma bênção, isso é de Deus. Mas algumas pessoas aqui têm um testemunho de gangorra na fé. Uma hora está expulsando demônio, outra hora está pensando em morrer. Uma hora está querendo ir para o Iraque pregar o evangelho. Outra hora não consegue falar de Jesus para a pessoa que trabalha do lado. E essa gangorra da fé. Mas chega uma hora, irmãos, que a gente não pode negar aquilo que Deus depositou sobre nós.
Esse jovem, João Marcos, ao longo da sua trajetória, viveu uma experiência poderosa com Deus. E é isso que Deus quer fazer com você nessa manhã. É isso que o Senhor quer fazer com você. Deus quer firmar a sua fé. Deus quer consolidar a sua história. Porque tem muita gente que conhecerá Jesus a partir da sua história com Ele. Tem muita gente, irmãos, que vai depender do seu testemunho para ouvir falar de Jesus Cristo. Tem muita gente, irmãos, que está necessitando que você abra a sua boca, fale de Jesus, porque tem um testemunho poderoso sobre você. Hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer te consolidar. Tem um texto lindo nas Escrituras que diz: formoso és os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Mas às vezes os pés cansam, irmãos. Às vezes os pés ficam empoeirados. Às vezes os pés ficam encalejados. Mas hoje, o Senhor Jesus está aqui. E Ele vai limpar os seus pés. E você vai voltar a ser aquela pessoa de fé como você foi antes. Aleluia. Eu sinto de Deus, de algumas pessoas estão aqui, que você já caminhou firme com Deus, mas que pelo desenrolar da vida, a sua fé parece que foi, esmurecendo, foi diminuindo, foi ficando frágil, mas Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele marcou um encontro com você nessa manhã, e Ele quer te fortalecer, Ele quer te levantar, porque formoso é os seus pés, quando você anuncia o Evangelho. Às vezes o caminho é difícil, mas os pés continuam formosos. Às vezes as ruas são com lamas, mas os pés continuam formosos. Às vezes o pé está cansado, mas o pé continua formoso. Hoje o Senhor te trouxe nesse lugar para ouvir essa mensagem e para sair daqui, irmãos, e fazer uma linha no chão. Fazer uma linha. Você pensar assim: daqui para trás eu era essa pessoa mesmo, que quando as coisas apertavam, eu dizia: não, eu vou viver minha vida e Jesus que fique para lá. Quando as coisas apertavam, você pensava: não, eu confio em Deus, mas eu confio em outra coisa também. Quando ficava difícil, quando Jesus te exigia um comportamento, quando era o momento de negar a si mesmo, você pensava assim: não, esse tipo de fé eu não quero não. A fé que é milagre, a fé que é prodígio, essa eu quero. Mas a fé que tem que abrir mão do que eu desejo, não, essa não. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para passar uma risca no chão e dizer: daqui para trás foi desse jeito, mas daqui para frente você alguém firme em Deus, firme no Evangelho. Pode querer me prender, não tem problema, porque se por amor a Ele eu perder a minha vida, eu estou ganhando. Ei, irmãos, o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você: não tem outra vida longe de Jesus não. Eu sei que você já tentou, eu sei que você buscou, eu sei que você frequentou outros lugares, mas nada te preencheu, nada te completou como estar na presença de Jesus te completa. Nada trouxe alegria para a sua vida como estar sentado aos pés de Jesus traz. E hoje o Senhor te trouxe aqui para esse momento de definição na sua vida, para esse momento de segurar firme em Deus, para esse momento de amar o Senhor acima de todas as coisas. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé no seu lugar. A tua
tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Nada eu. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho ti? Aleluia. Nós temos aqui dois tipos de pessoas essa manhã. Eu queria orar pelas primeiras pessoas. Aquelas que estão aqui, que você gosta de Jesus. Você gosta de vir para a igreja. Você, sabe, quem não gosta de vir para a igreja, irmãos? Você vem aqui, é bem recebido, ouve um bom louvor, ouve uma boa mensagem. Quando é o bispo, então, Jesus Cristo de Nazaré, aí é. Mas você nunca decidiu por Jesus, porque você sempre pensou: na hora que a vida põe a mão no meu ombro e diz que é para eu morrer com Ele, eu fujo nu. Na hora que a vida exige de mim uma mudança de comportamento, eu saio correndo nu. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque você não vai sair correndo nu hoje não. Na verdade hoje você vai sair com vestes novas.
Você vai sair com suas vestes alvas mais que a neve, porque serão as vestes que o Senhor quer te dar nessa manhã, para aqueles que decidem entregar a sua vida para Jesus. Hoje eu queria orar por você. Se você está aqui nessa manhã e você sabe que Deus falou com você, e que você precisa hoje entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, se nós queremos orar por você. Alguém aqui nessa manhã? Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu estou te vendo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu estou te vendo. Deus te abençoe, eu estou te vendo lá atrás. Deus te abençoe, eu estou te vendo. Deus te abençoe, eu estou te vendo ali. Aleluia, aleluia. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Deus te abençoe, eu estou te vendo lá. Deus te abençoe, eu estou te vendo ali. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Acho que a igreja pode dar uma salva de palmas melhor, porque são vidas se entregando a Jesus Cristo. Quero pedir você que levantou sua mão, você coloque a mão no seu coração, e toda a igreja, todos nós, iremos repetir essa oração com você. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje, eu sou teu, sem volta, sem recuar, até o fim. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, vem habitar em mim, porque a partir de hoje, eu sou a tua morada, para sempre, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você que aceitou Jesus hoje, aqui ó, ali, do meu lado esquerdo, do seu lado direito, nós temos uns presentes para você. Nós temos uma Bíblia, nós temos um livro dos primeiros passos na fé. Nós queremos marcar esse dia, por favor, então, não deixe de passar lá. Nós queremos conhecer você. Você é muito mais do que uma mão levantada, você é um irmão em Cristo Jesus a partir de agora. Amém. Mas essa manhã também, irmãos, como eu disse, tem dois tipos de pessoas: tem as que se entregaram para Jesus. Mas essa manhã tem uma manhã, tem pessoas que é uma manhã de quebrantamento, que é uma manhã de arrependimento, que é uma manhã de botar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu não consigo ver a minha vida sem o Senhor, mas a minha fé ainda vacila tanto, Senhor. Quando as coisas apertam, Senhor, parece que eu nem tenho fé. Parece que quando chega a hora, Senhor, que o Senhor me exige alguma coisa, eu me sinto tão fraco, tão impotente. Mas essa manhã vai ser uma manhã de quebrantamento, e o Senhor, um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. E eu queria te convidar a orar comigo. Pai, nessa manhã, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelas vezes que, quando a vida exigiu algo a mais, quando o Senhor exigiu um nível de compromisso a mais, a gente fugiu. A gente saiu correndo nu pela vida, Senhor. Nos perdoa, Pai amado. Não desiste de nós. Nos ajuda, Senhor, nos restaura, nos levanta de novo. Ah, Senhor, nós queremos te amar, e nós queremos, no final da nossa vida, poder dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Ah, Senhor, nós não queremos mais ouvir a tentação, ó Deus, de que existe um pão melhor para a nossa vida. Não, o pão que sacia a nossa fome é o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Ah, Deus, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
nessa manhã, Jesus, nós fazemos um compromisso de que nós não vamos recuar na nossa fé, mas que nós vamos viver para o Senhor para sempre. Para sempre. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você recebe essa palavra? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você hoje e sempre. Deus te abençoe. Abrace alguém e diga como foi bom estar aqui. Sem pecado e não me condenou, no lugar da morte vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Uau, que palavra poderosa! Nossa, que palavra de confronto também para a gente se posicionar cada vez de acordo com a palavra, de acordo com o que Jesus espera de nós e sabendo que Ele que nos capacita a estar posicionados, firmes na palavra e crescer em fé. Então nós queremos conhecer você aí que tomou essa decisão de seguir Cristo. A nossa equipe está colocando o link no chat do YouTube, então por favor, entra nesse link, coloca todas as informações para que você possa fazer parte dessa grande família em Cristo. E nós queremos te acompanhar, você pode fazer parte do nosso campus digital, as transmissões do culto, enquanto não tem uma CN física aí na sua cidade, no seu estado. E também participar das nossas orações online, pequenos grupos, enfim. Muitas programações, foi a melhor decisão da sua vida e nós estamos muito felizes, hoje é dia de festa no céu. E um aviso para você já colocar aí na sua agenda, você também aí que está saindo do culto agora, amanhã a gente vai ter um momento do CR das Nações, que é um ministério que celebra a restauração. E amanhã o tema é a motivação ajuda, mas o propósito sustenta. Tem muito a ver, está muito conectado assim com a palavra, né, que a gente escutou agora. Então fica o convite. Amanhã é feriado, mas sim, vamos ter CR amanhã às 19h30 no auditório 2 aqui na CN Fortaleza. Talvez você está passando um momento de fragilidade, um momento difícil, um momento que você precisa de uma palavra aí para te sustentar. Vem aqui porque você vai ser alimentado e vai ser uma bênção. Bom, você aí que está em casa, fique ligado, avisa para o pessoal da família, quem não acompanhou de manhã, que estava dormiu demais no feriado, né? Mais à tarde a gente também tem transmissão dos cultos às 17h, às 19h30. Você pode encaminhar o nosso canal do YouTube, por favor. Se inscreve, tá? Às vezes a pessoa entra na live, mas não se inscreve. Se inscreva para você ficar recebendo todas as notificações. E nos acompanhe através do nosso Instagram, CN Fortaleza, porque lá a gente sempre publica a agenda da semana para você acompanhar todos os eventos, completar sua agenda, chamar o pessoal do pequeno grupo, chamar a família, chamar o pessoal do trabalho, para que você sempre esteja conectado com o corpo de Cristo. Bom, poderia falar muito mais, mas chegou a hora da gente se despedir, lembrando das transmissões da tarde, que você possa ter um resto de feriado incrível, abençoado, protegido pelo Senhor, que você possa provar e ver da bondade de Deus, e até a próxima.